importante é muito bom. memorizar, né? Pô? Sim. Tá louco. E isso que é o divertido no seu caso, porque você entendeu que você precisava usar uma linguagem que fosse ao encontro do aluno, porque não é uma disciplina fácil, né? Nem Não. legal, né? Não. Era um saco. Não. É difícil entender química. É só quem gosta mesmo, os doidos da cabeça, igual eu, assim, gosta. Exatamente. Mas a maioria das pessoas normais, assim, não tem Não afinidade. tem. É porque a gente. Eu juro que eu tentei. Juro, mas é difícil. A gente não. Parece que o raciocínio não vai. Então você precisa chegar e mastigar para Sim. colocar ali e você entendeu isso. Eu acho que também tem muita coisa assim, por exemplo, a pessoa vai estudar português, ela fala assim, nossa, português, eu falo português, isso tem uma utilidade na minha vida, né? Ah, vai estudar história, nossa, eu vivi essa história, né? Meu passado tem tudo, então tem uma utilidade. Mas às vezes a química ela é trabalhada de uma forma que você não entende a utilidade dela no seu cotidiano, Sim. mas sim tem. Por exemplo, a camiseta que você tá usando tem química. Tem a cor que tá aí é um corante que tem química, a água que tá aqui passou por um tratamento químico. E às vezes é trabalhado que o aluno ele não se sente na utilidade da química, entendeu? Então, acho que isso é o que falta para você chamar o aluno. Então, esse começo foi muito difícil, porque eu tenho alunos adolescentes, aborrecentes, né? Aquela época 7 boa. horas da manhã, que não quer estudar química. Nem a gente Não. quer, né? Às vezes eu vou lá e eu fico assim, eu vou dar aula hoje, posso faltar hoje? Aí eu lembro que eu sou professora, É, eu tenho que ir. verdade. Mãe, tô com dor de cabeça. Não tem como usar essa desculpa, entendeu? Não dá mais. E aí eu ficava assim, celular tá na mão, eu tinha que competir com o celular, e o que eu vou fazer para chamar a atenção desses alunos? Se eu só usar isso daqui, a química e musiquinha, não vai colar também. Uhum. Então, essas brincadeiras que eu faço com eles, essa forma de dar aula, que eu separo um pedacinho da aula para fazer essa atividade lúdica diferente, que é um momento de interação nosso, faz toda a diferença. Que é um momento que o aluno fala, nossa, a professora é legal, né? Vou pelo menos me interessar na matéria. E quando que surgiu essa ideia? De você falar, menina, eu vou gravar. Vamos ver o que dá. Então, Como é que foi? Esse é meu primeiro ano dando aula. Porque eu saí do mestrado, da faculdade, Gente, é uma mestrado. bebê, né? Sempre fui bolsista das pós-graduação aí. Falei, não, vou só estudar. Graças a Deus, meus pais também sempre proporcionaram isso. Uhum. De eu poder só estudar. E aí, esse ano, eu falei, tá terminando o doutorado? Preciso saber trabalhar, né, também. Ver uma sala de aula como que é e tudo mais. Foi pro PSS. Fui pro PSS. Cheguei em 2 escolas de comunidade. Geralmente, PSS quer escolher, não escolhe escola, né? Uhum. E aí, eu fui com esse receio já, assim, de, meu Deus, o que vai ser? Como que vai ser? Gente, sou apaixonada pelas escolas que eu dou aula, assim. Melhor coisa que eu fiz. Mas, voltando, assim, comecei a dar aula e eu sempre fui muito ligada em redes sociais. Ixi, adoro postar foto e filmar. Biscoiteiro, assim mesmo. Ai, a gente viu umas fotos do seu abdômen trancadão. A gente quer saber qual que é a química pra ter, porque nós aqui estamos só inchado, entendeu? Depois você passa pra nós aí a receita Passar química. passar dieta. Passa direto. Não, a gente não quer. Acho que é milagre. Quero comer e mesmo assim... Não, mas eu sempre gostei de exercício físico também, isso ajuda. Mas aí sempre fui muito ligada em redes sociais e um dia eu tava lá rolando meu feed, vi um professor que ele fazia essas chamadas diferentes. Falei, caraca, quando for professora, quero ter essa interação com meus alunos. Aí quando comecei a dar aula, comecei pela chamada, que eu já tinha visto, era mais fácil pra mim, né? Comecei pela chamada, fiz uma vez, gravei, tímida, né? No primeiro vídeo você vai lá ver, não é a mesma coisa que é hoje, assim, da minha interação com os alunos. Até porque era a minha primeira vez numa sala de aula tirando estágio. Postei esse vídeo. Na época não tinha nem autorização pra postar, fui lá e postei. A louca! Não sabia nada, né? Editei, postei, não avisei pra ninguém, porque eu tava com vergonha. Fiz um... Mas vai, vamos. Eu não postei no meu TikTok, aí não tinha ninguém da família assim que seguia. Uhum. Nem postei no Insta na época, que eu tinha vergonha mesmo. Entendi. Na época eu usava o Insta pessoal. Aí postei, não deu muito bom o primeiro vídeo que eu postei. Sim. Foi aquela coisa, foi acima do que geralmente as coisas que eu postava, mas não tinha sido nada de ó. Aí o segundo vídeo, só que os alunos gostaram. No outro dia eles já vieram me perguntar, professora, o que vai ser a chamada hoje? Aí eu falei, nossa, eles gostaram, né? Legal, tá interessado em alguma coisa na aula, né? Aí fiz uma chamada de fofoca. Ai, que Quem que não gosta de delícia. fofocar? Ai, maravilhoso. Quem não- Ai, eu nem converso É. com quem não gosta da Não, fofoca. e eles fofoca deles, assim, da vida deles, assim. Ai, fulano pegou não sei quem, professora, atrás da escola, não sei o quê. Ai, que delícia. E os outros ficaram presos nas fofocas, né? Os comentários do vídeo eram assim, não acredito que eu passei 3 minutos vendo fofoca de gente que eu nem conheço. Hipnotiza. Aí esse dia eu tava no shopping até, postei lá da praça de alimentação, fui no cinema. A hora que eu voltei, acabou o filme, eu olhei, tinha 100 mil visualizações. Falei, eita, Caralho. tá diferente, né? Aí no outro dia tinha 2 milhões. Falei, caraca, né? Um monte de seguidor.
E aí aquilo começou na escola a virar uma discussão dentro da escola, que eu dou aula só para ensino médio, né? Sim, sua formação de química é só ensino médio, primeiro, segundo né? e terceiro. Aí tem até um dos segundos que não é minha turma, é de um outro professor. Todo mundo querendo fazer chamada. Ai, professor, por que você não dá aula pra mim? Não sei o que. Os professores já estavam sabendo. Aí conversei com a diretora aí, né? Porque tinha que ter autorização e tudo. Continuei fazendo. A diretora, graças a Deus, abraçou. Ela viu a diferença que podia fazer para esses alunos. Sim. E a escola estava muito engajada nisso. E aí a gente continuou. Eles traziam temas, aí a gente ia fazendo. Toda aula eles queriam. E, que diferença que fez na vida deles, assim mesmo. Eu tinha alunos que vinham falar comigo, ia me entregar uma atividade e entregava assim, ó. Vergonha. Tímido, que você não escutava a voz. Teve no primeiro dia de aula, eu pedi pra eles assim, ó, meu nome é tal, tem quantos anos, a professora disse, agora cada um vai se apresentar. Aí teve um aluno que antes de começar isso, ele falou assim, professora, meu nome é Gustavo, mas eu não quero participar não, tenho vergonha. Eu falei, beleza, Gustavo, na boa, né? Hoje esse moleque, a hora que eu começo a chamada, ele fica parado aqui do meu lado. Professora, você põe a parte que eu falei? Ele quer, ele quer. E a aluna, né, que não entregava nada, hoje ela participa, mas ela ainda tem vergonha. Ela chega e me fala assim, professora, eu vou participar, mas depois você corta do vídeo? Corta, tá numa boa. Importante é você estar engajado. Sim. Aí, a hora que eu faço uma pergunta de química, o aluno, ele não tá com tanta vergonha, porque ele já tá mais íntimo de mim. Sim. Ele já tá mais íntimo do colega, ele sabe que o colega, se for pra zoar, vai zoar de qualquer jeito, até nas chamadas a gente já faz piadinho com o outro, e tá tudo bem, entendeu? Então a sala de aula acaba virando um lugar seguro pra se falar, pra conversar. Então ele tem intimidade comigo, ele passa a me respeitar mais, porque ele não me vê como... Sim, ele me vê como autoridade, mas não como algo que ele precisa talvez ter medo, que ele precisa vai punir ele, que vai punir, exatamente. Não, é uma pessoa que tá ali, que vai ajudar ele se desenvolver, e que tá ali mesmo pra auxiliar, mas que a gente pode ter essa relação de igual pra igual, assim, sabe? Eles acabam ficando um pouco mais íntimos de você também, né? Bem mais íntimos. Porque, queira ou não queira, eu vi alguns vídeos lá que você percebe a molecada mais solta, assim. E fala algumas coisas que você não se fala muito ao professor também, Sim, né? eles falam mesmo. Às vezes eles vêm pedir conselho. Ai, professora, eu quero terminar com fulano. Sério mesmo? É muito gostoso isso, né, cara? Ah, professora, eu tô pensando em procurar emprego em tal lugar, porque o lugar que eu tô, não tô me sentindo muito assim. Ai, pensa sobre isso, vê se você tem outras possibilidades no momento. Então eles chegam até mim trazendo coisas da vida mesmo, assim, sabe? E eu acho que isso dá um gás para você também dar aula. Porque o legal da sala de aula é ser a mesma coisa e não ser. Sim. Né? Deu aula em cadeia já, tá? Eu já dei aula de tudo que canta, até em penitenciária. Mas isso é que é o lance. Você sabe do conteúdo do primeiro ano, do conteúdo do segundo, do terceiro. Não vai mudar. Vai ser aquilo lá. Mas você pode fazer aquilo lá de forma diferente, sem ser aquele caderninho amarelo, né? De todos os anos a mesma coisa. Então, você também sai diferente das aulas. Não são só os alunos, né? E eu tinha muito receio também, porque ser professor é uma coisa que você não escuta muita gente falando o que quer hoje em dia. Eu faço chamada, por exemplo, de profissões. Poucos querem ser professores. Pouquíssimos. E o meu papel eu quero mudar, eu quero que muitos queiram ser professores. Exato. Porque às vezes você vê, assim, dentro da própria escola, às vezes. Ai, tô cansada, não aguento mais entrar naquela sala de aula, porque aquela sala de aula é a pior que tem no colégio. Ai, porque professor não paga bem. Ai, porque professor sofre, não sei o quê. Mas aí eu fico pensando assim, o que você faz pra fazer a diferença e pro seu emprego não ser sofrido? Ou o que você faz pra tentar tornar o seu ambiente de trabalho um pouco gostoso? É desanimador você entrar numa sala de professores para trabalhar às 7 horas da manhã e você encontrar pessoas reclamando da própria profissão, entendeu? Sim. Então eu tento fazer diferença para no processo eu também me divertir. Sim. Ai, mas você tá no seu primeiro ano, claro que você tá, né? Mas mudar o mundo! Eu quero estar com 30 anos de profissão com esse mesmo espírito e vontade de fazer a diferença. Porque eu acho que esse é o meu papel, fazer a diferença na vida de quem tá na minha sala de aula. Eu acho que é uma grande novidade o que você faz e o que outros professores também estão fazendo. Eu jamais tive essa ideia, enquanto eu fui professora, de ter esse envolvimento. Mas eu acho que vocês estão sacando aquilo de que falava Paulo Freire sobre a educação ser libertadora, né? Cara. Profundo, né? A educação, mas porque quando a gente fala em educação libertadora, a gente fala de uma educação onde o sujeito, ele não é um depósito que você só tá. Química orgânica é isso, química inorgânica é aquilo. Mete a ti próprio. Não é só isso. Você vai lá e faz o sujeito pensar.
e nunca mais bebe água da mesma forma. Que ele lembra daquela aula e tal. E aí ele começa a ter uma consciência ambiental sobre si, sabe? Uma coisa vai levando a outra. Eu acho que isso tem a ver, sabe? Sim. A gente vê, às vezes, o aluno como se fala nos termos da educação, como uma tábula rasa, né? Que ele chega ali, ele é uma cabeça vazia e que justamente você só vai depositando as coisas. Ele não tem nada. Mas o seu aluno, ele traz muita coisa. Vixe, então, olha a diferença de você começar uma aula falando sobre reações químicas, falando, gente, a reação química acontece assim, 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 ela tem velocidade de tal forma. Ou eu começo assim, gente, tem aqui um copo de água, vou dissolver um comprimido efervescente. Que horas que você toma o seu comprimido? A hora que tá borbulhando ali ainda? Ou a hora que já terminou todo de borbulhar? Aí o aluno traz, professora, minha avó fala que tem que tomar quando tá ainda borbulhando, porque faz mais efeito. Aí o outro fala, lógico que não, tem que esperar terminar de borbulhar. Você já começa uma discussão na inquietação dele. Ele tá, será que eu tomei errado a vida toda o negócio? Será que não faz efeito da mesma forma? Exato. Então, você não começa a discussão, eu sou o detentor do conhecimento e eu vou transferir o meu conhecimento. Não, eu quero que ele construa o conhecimento, entende? É bem diferente você passar o conhecimento e ajudar o seu aluno a construir o conhecimento. Tanto que hoje a gente fala muito o termo ensino-aprendizagem, porque vai lá e volta, vai lá e volta. É um processo, só daqui pra lá. Todo mundo ensina e todo mundo aprende. Eu aprendo muito com eles, muito, muito, muito. Além de dancinhas do TikTok, tá? Aprendo, bomba. Aprendo muito. Eles